possível acreditar se ao meu redor está tudo caído, sem forças pra me levantar? Com 14 anos eu comecei a beber. De 14 aos 16, além da bebida, eu também experimentei a maconha. Também tive minhas experiências na afetividade, sexualidade, erradas, experiências erradas. Eu tive uma depressão por conta da vida errada que eu tinha reprovado na escola. Meus pais não sabiam mais o que fazer comigo, mas minha mãe, foi nessa época que ela ingressou no grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Eu devo muito, louvo muito a Deus por essa expressão, por essa espiritualidade, por esse movimento da igreja, que é a renovação, porque foi ali que eu me encontrei com Jesus, com o Senhor, que podia, diante das minhas misérias, dos meus pecados, que eu achava que eram os piores, me resgatar, me levantar. E foi isso que aconteceu no encontro de jovens com o Padre Léo, lá na minha cidade, Vitória, no Espírito Santo. Quando um dia anterior eu tinha discutido com a minha mãe, fiquei em casa e naquela discussão, que não era a primeira, eu discutia muito com ela, eu era muito revoltada, muito rebelde. Depois daquela discussão, fui tomar álcool de cozinha, álcool de limpeza, misturado com vinho. Tive um coma alcoólico, foi o ápice das minhas loucuras. E eu fui parar no hospital, que já estava acostumada quase todo final de semana a ir parar no hospital, porque quando eu saía de casa com os meus amigos, eu bebia tanto que eu caía, eu ficava desacordada. E as pessoas ligavam para minha casa para que meu pai me buscasse nos bares. E era humilhante para ele, porque uma menina de 14, 15 anos, é muita humilhação para um pai. E era o meu pai que ia me buscar para levar para o hospital. Então esse hospital, os enfermeiros, os médicos de plantão já me conheciam, porque nas madrugadas eu ia para lá, nos finais de semana. E foi o auge das minhas loucuras. Mas naquela mesma noite eu recebi um alta, fui para casa. Eu que já tinha conhecimento daquele encontro de jovens, muito rebelde, revoltada, não quis ir, não queria ir. Já tinha deixado muito claro para minha mãe que eu não precisava me chamar para aquelas coisas, que eu não queria ir. Mas ela, na sua intercessão, nos seus jejuns, alcançou o céu com a sua oração. E naquele sábado de manhã, eu acordei e pedi que minha mãe me levasse naquele retiro. Fui para lá, ela não foi, me deixou lá. Ou melhor, eu acabei indo sozinha com um amigo, de ônibus. Cheguei naquele encontro, eu estou resumindo porque só foi o primeiro encontro. Nós temos vários encontros com Deus. A abertura de coração não é só uma vez na vida, é todos os dias. Então a gente não pode dizer, claro, existe o primeiro encontro, aquele tropeção, aquele esbarrão que a gente dá com Cristo. Mas o encontro com o Senhor precisa ser renovado em cada situação, em cada dia, nas alegrias e nas tristezas. Mas aquele esbarrão mudou a minha vida, mudou o rumo da minha vida. Eu, depois de uma oração de cura interior que o Padre Léo estava conduzindo naquele ginásio, eu disse para Jesus o que eu disse para vocês aqui de manhã: Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a vida que eu tenho. Entra na minha vida, porque eu não sei mais o que fazer. E naquela hora o Padre teve uma imagem de que a gente precisava perdoar as pessoas que mais tinham nos magoado na vida. Eu lembrei do meu pai e da minha mãe, pela ausência deles. Na época eu não entendia nada disso. Depois que eu fui entender por que eu precisava perdoar os meus pais. Eles trabalhavam demais para nos dar coisas boas, as melhores escolas, melhores roupas. E na época, muito jovenzinha, ainda muito criança, não entendia que era por isso, e a gente também não dialogava sobre isso. Então, eu senti muito pela ausência deles e fui descontar nas drogas, na bebida, a carência que eu tinha. Mas eu pude perdoá-los ali. Houve uma experiência linda, porque meu pai e minha mãe
chegaram exatamente naquele momento do encontro. E nós nos perdoamos, nós nos abraçamos. E depois dali, a minha sede de Deus foi muito grande.